Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do vereador e líder do governo na Câmara de Campos, Fred Machado. Fred, prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com as suas abordagens. Obrigado, Cláudio. Eu gostaria de agradecer o seu convite. A gente conversa bastante lá na Câmara, sentamos lado a lado e acho que esse papo que temos lá e as proposituras que fazemos lá possamos estar passando aqui para os telespectadores. Fred, a primeira pergunta é, antes oposição e agora situação, o que mudou no psicológico do vereador Fred Machado? Muda bastante por conta da gente trabalhar um governo que não tem as regalias que o outro teve. Então, hoje a gente pode dizer que a gente se tornou vidraça, antes éramos vidro, agora somos vidraça, mas temos que ter coragem para encarar isso de frente, saber realmente como o município está na sua parte financeira e poder estar mostrando isso para a população através dos nossos discursos, através das nossas posturas, que muitas das vezes não vão ser posturas agradáveis aos olhos do povo, mas que terão que ser feitas, porque terão que ter esse gosto amargo para que a gente possa no futuro voltar aos reinvestimentos e fazer com que nossa população tenha dias melhores. Então eu acho que é mais difícil a gente realmente mostrar à população as dificuldades. Quando a gente está lá na oposição, a gente foca, vê a dificuldade que está acontecendo, vê a fartura de recursos que existia, e aí era mais fácil você cobrar porque existe fartura de recursos. Hoje em dia, o que a gente tem que fazer é tentar um aprendizado da população, com as nossas conversas, com os nossos discursos, para que eles entendam que tudo aquilo que a gente faz é em função de, no futuro, podermos reerguer a cidade que ficou, infelizmente, num caos. Fred, além da mudança agora de oposição para a situação, você também foi escolhido pelo prefeito Rafael Diniz, no início do mandato, para ser o líder do governo na Câmara, ou seja, você é a ponte principal, às vezes, dependendo do problema, a ponte única que liga os anseios do legislativo ou até de problemas dentro da administração pública para o prefeito. Essa função, difícil, fácil, e como é que você está administrando tanta demanda, tanto problema? Olha, Cláudio, eu não posso dizer que é fácil, né? Porque a gente... Mas ela é muito honrosa para mim. Eu, por ter sido, junto com o Rafael, um vereador de oposição, com o Marcão, com o Nildo, depois com outras presenças, como Zé Carlos, Gianazzo e os independentes à época, a gente sempre teve uma relação de muita amizade, muito respeito e carinho. E isso me traz um orgulho muito grande de poder estar tentando ajudá-lo nessa situação de líder do governo. Eu já tenho, por si só, uma qualidade que eu acho que isso aí não é falsa modéstia, de tentar sempre agregar. Eu procuro buscar fazer com que as pessoas se entendam, procuro respeitar para ser respeitado, e acho que isso aí para mim é uma coisa que está sendo tranquilo em relação a isso. Mas as demandas são muito grandes, tanto dos vereadores, quanto também da população, das classes, que hoje em dia a gente também tem que estar unindo, levando até o prefeito para podermos equacionar algumas diferenças. Mas eu espero que todas essas classes que são classes de servidores, que eles entendam o momento que a gente está passando. E essa também é uma forma de eu poder estar ajudando o governo Rafael Diniz, mostrando para eles também as dificuldades que a gente está passando. Eu acho que quando você cria uma porta de diálogo aberto com qualquer um dos setores que estejam ali buscando alguma resposta, a gente já dá um grande passo para que aquilo dê certo. Em relação aos vereadores, graças a Deus, independente de oposição, de situação,
de independentes, casuais, a gente vai ter sempre essa postura de poder ouvi-los e também tratá-los de forma igual, assim como não aconteceu conosco, que não éramos tratados de forma igual na legislatura anterior. Então, hoje a casa se tornou uma casa democrática, tanto por conta do presidente, por conta também dos vereadores de situação, que aí eu te incluo, e também por conta do líder do governo, que procura tratar de todas as situações de vereadores como se realmente ali estivesse uma pessoa neutra que quisesse para todos o bem comum. Ô Fred, muitas pessoas têm comentado, nós estamos aqui para isso, que as redes sociais hoje, com certeza, se não for mais de 40%, é beirando 40% do eleitorado em Campos. Além disso, a rede social hoje é um dos principais destaques, inclusive para se fazer política. E o que tudo indica nas pesquisas é que ano que vem ela vai se fortalecer ainda mais. E aí muitas pessoas dizem, o nosso prefeito deixou as redes sociais, precisamos que o prefeito volte para as redes sociais. Por que eu estou dando essa introdução? Você acha que nós todos já temos o nosso desgaste natural porque a espuma baixou, mas você acha que falta um pouco mais da presença do prefeito nas redes sociais ou a presença do prefeito nas comunidades, que essa relação voltaria a ser harmoniosa e o desgaste seria menor? Eu concordo com você, porque eu vejo o Rafael como uma pessoa que tem um grande poder de comunicação. E hoje, realmente, aqueles lives que ele fazia antes, eu acredito que seria o ideal que ele retornasse com esses lives, porque a população acredita no seu olhar, acredita naquilo que ele fala, e essa falta de tempo que ele tem tido para isso, porque quando você pega um executivo, a gente sabe que somos legisladores, não estamos no executivo, mas estamos no legislativo, quanta dificuldade que a gente tem para arrumar tempo para poder estar, de repente, podendo estar atendendo uma pessoa ou até mesmo fazendo um live. A gente tem que ter... Ontem, por exemplo, quase 11 horas da noite, estávamos na Câmara dos Vereadores. Então, além dessas atribuições que o prefeito tem, eu com certeza acho que ele deveria achar realmente um tempo que ele pudesse voltar a fazer aqueles lives, colocar para toda a população daquele jeito simples que ele é e que ele fala, para que a população possa entender e ser solidário a ele. Mas eu acredito que isso aí está sendo já conversado junto à Secretaria de Comunicação e brevemente ele voltará a fazer isso aí, que com certeza ajudará muito a nós no Legislativo. Fred, desculpe te interromper. Não, pois não. Com relação também a essa oposição que o Rafael tem hoje, na sua opinião, era uma oposição pautada apenas naqueles que foram ex-agentes públicos e por não estarem na gestão faz uma oposição abstrata, ou seja, sem nenhum objeto, ou existe realmente uma oposição devido à crise, à dificuldade e algumas medidas, vamos dizer assim, não simpáticas à sociedade? Que oposição hoje existe? Eu acho que a oposição que tem hoje, infelizmente, não querendo faltar com respeito aos nobres colegas, é a oposição filhote de garotinho. São os órfãos de garotinho e as viúvas de garotinho, porque eu acredito que quando a gente gosta de um município, a gente quer o melhor para esse município e a gente procura fazer com que esse município ele tenha condições de superar aqueles momentos difíceis. E o que tem acontecido hoje em dia, o que a gente vê aí nas redes sociais, tão importante quanto você falou, são pessoas que a gente sabe que são mandadas para fazer aquilo tipo pior, quanto pior, melhor. Isso para a gente não é uma política interessante. A gente tem visto que a Câmara hoje em dia tem sido tão democrata que muitas das vezes os vereadores que se situam ao contrário ao governo têm tido oportunidades idênticas ou até maiores do que a nós
de colocar projetos em pautas, coisas que não aconteciam na legislatura passada. Então eu acho que de repente deveria se haver uma união maior, em vez de só ter nessas relações aí desses filhotes de garotinho, essas posturas de cobrança, alguma coisa propositiva que pudesse fazer com que aquela reclamação ali tivesse também uma colocação de como solucioná-la. Porque, afinal de contas, nós estamos aí passando por sérios problemas financeiros em virtude de tudo que nós falamos lá atrás e que eles antigamente não concordavam. Principalmente alguns vereadores que continuam hoje fazendo oposição ao governo. Então, eles coloquem a mão na consciência, vejam direitinho o quanto foram avisados lá atrás de tanta coisa que fizeram que esse caos financeiro se instalasse na nossa cidade. Vereador, a gente tem observado também que há uma crise de empregabilidade muito grande dentro do município, não é só um problema municipal, mas isso tem feito com que os vereadores sejam assediados, procurados em quantidade muito maior do que o normal. Como trabalhar essas pessoas, como conversar com essas pessoas, ao mesmo tempo dizer que nem sempre o que elas querem pode ser atendidas? É uma situação difícil mesmo, né, Cláudio? A gente passa por isso, a gente vê várias pessoas aí, aliás, o Brasil inteiro, né, quase 14 milhões de desempregados, não seria diferente em Campos, mas a gente tem que trabalhar pelo menos com a esperança de dias melhores, e é isso que eu procuro mostrar. Eu vejo várias pessoas aí em desespero, precisando do trabalho, só que a gente realmente passa por isso porque não foram abertas novas alternativas de emprego, a não ser a prefeitura municipal de Campos. Continua sendo trem pagador. Continua sendo um trem pagador e que faz com que a gente passe por essas situações. Mas a população tem que entender que quando um governo começa, ele começa adequando, até adequando financeiramente, adequando administrativamente. Então, estão havendo mudanças que a gente vai mais na frente poder colher os louros disso e poder abrir frentes de trabalho também, para que possa também estar podendo agregar essas pessoas que a gente não conseguiu agregar dentro do mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho da prefeitura. E cabe a nós, como legisladores, buscarmos alternativas também com a parceria público-privada, trazendo empresas, trazendo outras formas econômicas da gente dar para essa população condição do seu trabalho. Fred, você colocou a questão do trabalho e a gente avança um pouco no diálogo e presta atenção numa situação. Os vereadores hoje da situação, eles têm, a missão deles hoje é mais complicada, é mais árdua. Por que eu estou falando isso? Muita gente na rede social diz que já estava na hora do governo avançar. Muitos já dizem que o governo avançou, principalmente na economia, na retirada de vários cargos, quase 500 cargos comissionados, economia aqui, economia aqui. Mas, na sua opinião, a expectativa que nós temos que ter com o governo, para aí sim dizer, deslanchou, é só o ano que vem? Eu acredito que a gente já está tendo algumas soluções aí propositivas, a gente está tentando, na parte da cultura, já reabrimos o Teatro de Bolso, já estamos vendo o anfiteatro, que também já vai estar em pleno funcionamento, já temos a Policlínica dos Servidores, que é um plano de saúde que brigávamos há 4 anos atrás, que não atendia o servidor. A Policlínica hoje já fez vários e vários atendimentos, milhares de atendimentos já na Policlínica do Servidor. Não é aquilo que queremos, mas é aquilo que podemos. Estamos tentando também trabalhar a parte de reabilitação lá do Hospital Geral de Guarulhos, que vem a parada, vários problemas estruturais, como telhado. Então tem uma série de coisas, a parte de parques e jardins, que mais tarde eu sei que talvez você vai querer falar sobre isso, sobre a CPI das Rosas, onde a EMEC a gente cortou
e trouxe para a Vital o que a EMEC fazia por um preço absurdo. Então, a gente tem buscado o quê? O que primeiro a gente tem buscado? Buscado a equação financeira. A gente estava aí com déficit de começo de 55 milhões, em 6 meses baixamos 20 milhões, mas ainda não fecha. 35 milhões de reais que você tem de déficit mensal, você tem que estar realmente cortando alguma coisa, e esse corte não é muito simpático para as pessoas, mas a gente tem também aqui uma série de coisas que eu podia estar elencando, dizendo já do que foi melhorado. O próprio leite, que vivia faltando no governo anterior, eu espero que agora nosso governo já fazendo leite especial. Nosso governo tem esse cadastro que foi feito, já regularizado, para poder que as pessoas não deixem de ter isso aí. E o principal, que é a saúde, que a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo, que a gente está tentando de todas as formas melhorar, mas com certeza ainda falta muito. A gente sabe que ainda falta muito. Mas com certeza as esperanças nossas ainda estão de pé e com certeza muito firme, que a gente vai poder fazer essa cidade mudar a história da saúde nesse município. Fred, você teve oportunidade de estar no segundo mandato, então você tem experiência suficiente para responder essa pergunta. Qual a principal diferença entre a legislatura passada e agora no que diz respeito à atuação do vereador? Foi o que eu falei há pouco, Cláudio. A gente como oposição, a gente não tinha voz dentro da casa. A gente tinha projetos e mais projetos que eram colocados. Muitos desses projetos foram copiados dentro da secretaria, não por conveniência de funcionários, mas com certeza eu colocava projetos que daqui a pouco entravam em pauta com o nome de outros vereadores. E isso, com certeza, não está sendo feito nessa legislatura. A gente está vendo que tem vereadores aí que fizemos proposituras juntos, eles sendo de oposição, o Alonsimar mesmo. Sim. Estava com um anteprojeto para colocar para o prefeito. Eu cheguei para ele e falei, vamos tentar aprimorar isso aí, eu acho que é mais importante para a população. Então, eu acho que aquela ditadura que existia no passado, que era orquestrada, novamente eu falo, pelo líder deles, que é o Garotinho, e tinha um subserviente como o Dr. Edson, como presidente da Câmara, fazia com que muitas coisas ali não acontecessem. E no começo, enquanto não havia a ingerência do Garotinho, porque depois ele veio para a campanha de 2014, aí que começaram-se a dificultar todas as nossas ações. Enquanto isso, eu comecei a despontar, tive logo 6 projetos logo aprovados no início do meu mandato, e depois todos eles passaram a ficar na gaveta, tanto os meus, o de Rafael, o de Marcão, o de Nildo, e de outros vereadores que se opuseram. Beleza. Estamos conversando aqui com Fred Machado, vereador e líder do governo municipal de Campos na Câmara. Vamos ao intervalo e já voltamos.